14 de julho de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero encontrá-los todos muito bem nesse início de semana. Uma semana que promete ser quente, ser muito agitada, até porque recomeçou lá no Supremo o julgamento do Núcleo 3, a audição das testemunhas de acusação, né? Escolhidas pelo PGR, e que obviamente o ajudará a dar a sua relatoria final sobre tudo que foi apresentado pela Polícia Federal e mais algumas coisas que ele mesmo acrescentou por conta própria, coisas que a Federal não encontrou, mas ele, Paulo Gonet, fez questão de escrever ali, sabe-se lá por quê e de onde tirou. O que se sabe é que ele vai sim apontar Jair Bolsonaro como responsável por tudo o que aconteceu na cabeça deles, porque de fato não aconteceu coisíssima nenhuma, não houve nenhum golpe, nenhuma tentativa e nenhum pensamento em golpe, mas nós sabemos o porquê que eles estão agindo assim. Eles querem sim destruir a imagem de Jair Bolsonaro, tanto politicamente como pessoalmente, pouco se importando com as consequências, e as consequências podem ser desastrosas. A prova disto é que uma matéria muito forte saiu nesse final de semana no Wall Street Journal, lá nos Estados Unidos, classificando de alarmante e principalmente a deterioração das normas democráticas no Brasil. É um texto forte que foi assinado pela colunista Mary Anastasia O'Grady, que é de esquerda. Inclusive, o próprio Donald Trump a ameaçou de caçar sua cidadania americana, porque ele é muito de esquerda, mas resolveu ali fazer um texto dentro do que é verídico, mostrando o que está acontecendo no Brasil. E ela afirma que as tarifas impostas por Donald Trump servirão como desculpa apropriada para o presidente Inácio justificar a crise fiscal e econômica já em andamento no Brasil. Digamos, o apodrecimento econômico brasileiro. Ele vai usar isso como desculpa. A colunista menciona o julgamento do nosso presidente Jair Bolsonaro e afirma que é improvável que o processo seja justo. Claro que não vai ser justo. O mundo inteiro sabe, quanto mais nós, brasileiros, né? Diz ela, desde 2019, em claro excesso de jurisdição, o Supremo Tribunal Brasileiro passou a investigar, processar e julgar casos políticos. O ministro relator do caso de Bolsonaro, aquele ministro, não esconde o seu zelo condenatório ao ex-presidente brasileiro, afirma ela. Segundo a colunista, mesmo brasileiros que não apoiam Jair Bolsonaro já enxergam seu caso como reflexo do colapso mais amplo do Estado de Direito, à medida que o Supremo, evidentemente, passou a silenciar críticas políticas, rotulando-as de antidemocráticas. Aliás, a Rumble apresentou um novo pedido de processo contra aquele ministro, já que o tal ministro resolveu censurar a rede social de Rodrigo Constantino na plataforma Rumble, uma rede social que estava parada desde dezembro de 2023. Ou seja, mesmo antes de tudo que vem acontecendo. Claro, aquele ministro está viajando na maionese, achando que ele é um ministro lá dentro dos Estados Unidos. Ele mandou a Rumble lá nos Estados Unidos sancionar um cidadão americano sobre uma plataforma que está parada, sobre uma rede social que está parada desde dezembro de 23. Então isso tudo prova que existe sim uma busca incessante de censura, custe o que custar, sem pensar em consequências. Talvez tudo isto junto e misturado ajude a explicar o do porquê, hoje pela manhã, o nosso ainda presidente Jair Messias Bolsonaro rompeu com a frieza da burocracia brasileira.
na burocracia política principalmente, e soltou aí uma espécie de grito que ecoa na consciência de milhões. Querem me destruir por completo. Esta foi a frase colocada por ele em uma matéria de jornal na CNN. Não foi um desabafo, foi um alerta, um lamento de quem já perdeu quase tudo e que agora luta para manter sua história viva. Diante de um sistema que jamais aceitou sua ousadia em confrontar a velha ordem. Um sistema que joga rasteiro, usando todos os subterfúgios para aniquilar uma imagem inabalável. Nem que para isto jogue uns contra os outros. Nós podemos observar aí nesses últimos dias o tanto de matéria jornalística criada, inventada, jogando Eduardo Bolsonaro contra Tarcísio de Freitas, dizendo que Tarcísio de Freitas procurou o Supremo para livrar a cara de Bolsonaro, Bolsonaro desmentindo, Tarcísio desmentindo, e agora o PT pedindo para que seja aberta uma ação contra o governador de São Paulo também, pedindo sua cassação. Veja se tem cabimento um negócio desse. Um absurdo. Então imaginem o que estão fazendo com Jair Bolsonaro, que é 10 vezes pior, já que tudo começou ainda em 2018, até hoje ele vem aguentando essas pancadas, até hoje ele vem sendo perseguido, provocado e atacado de manhã, à tarde e à noite. Agora, enquanto isto, a Procuradoria-Geral da República prepara aí seu último parecer antes dessa abertura de julgamento, que começou hoje. Foi retomado hoje pela manhã, né? Ou seja, um parecer que pode ser o destino final de Jair Bolsonaro, porque é nesse parecer que o Supremo vai se basear, como se já não tivesse pronto na cabeça o que querem, né? Mas vão fazer de conta que se basearam no parecer da Procuradoria-Geral da República, né? E claro, querem selar o destino do nosso presidente, não apenas para tirá-lo da corrida política, mas para calar sua boca definitivamente. Denúncia que realmente não tem base jurídica alguma, não tem provas alguma, todas baseadas em uma delação muito mal feita, feita na base da coação, e sem sabermos se o que foi dito foi aquilo mesmo, pelo tenente-coronel Mauro Cid, ou se o que foi dito foi inventado também. Ora, Jair Bolsonaro, nessa matéria hoje pela manhã, ele denuncia uma perseguição implacável contra ele, que ignorou e ignora provas, atropela as garantias e transforma os adversários políticos, sejam eles quem forem, em criminosos por decreto. Não por fatos ou acontecimentos, muito menos provas. A sanha por uma destruição total não é jurídica. Nós sabemos disso. É muito mais ideológica, é cultural e até mesmo existencial. O sistema não quer só calar Jair Bolsonaro, ele quer eliminá-lo como um símbolo, como uma memória, como uma esperança de milhões de brasileiros que ousaram desafiar aí o consenso progressista que controla Brasília. E, principalmente, com mão de ferro e sorriso hipócrita na cara. Vocês se lembram disso? Temos que engolir. Temos que engolir o perdeu mané, né? Temos que engolir o destruímos o bolsonarismo. Temos que engolir tudo isto. Então eles pensam assim, destruindo Jair Messias Bolsonaro, nós vamos conseguir destruir os conservadores brasileiros. Mas estão errados. Ninguém vai mudar de pensamento porque aquele ministro resolveu punir o nosso maior líder conservador. Muito pelo contrário, vamos sentir o baque, se realmente isto vier a acontecer. Mas não mudaremos o nosso pensamento, em hipótese alguma. Desde que ascendeu ao Planalto, Jair Bolsonaro se tornou alvo de uma máquina que nunca parou de funcionar. Nem mesmo
após a sua saída do poder, quando ele foi arrancado do poder. O que vemos agora é o capítulo final de uma peça escrita há muito tempo. Transformar o capitão em réu, o líder em bandido, o patriota em inimigo da pátria. Olhem só a campanha que estão fazendo agora. A esquerda agora passou a usar camisa verde e amarela. Vamos defender a nossa soberania, vamos defender o Brasil é nosso, não mexam com o nosso Brasil. Esse é o papo da esquerda agora. Jogando nas costas da direita e principalmente nas costas da família Bolsonaro a culpa pelo tarifaço que foi aplicado ao Brasil, dizendo que por causa de Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, Trump agiu da maneira como agiu. Pura hipocrisia, pura mentira. Trump agiu como agiu primeiramente para dar um breca, para acabar com essa conversa do Inácio de querer transformar o Brasil em uma outra China, né? Para fazer o Inácio parar de tentar criar uma suposta ideia de desdolarização da moeda. É isso que provocou os Estados Unidos, não Jair Bolsonaro. Claro que de quebra, Donald Trump sabe perfeitamente o que está acontecendo aqui e colocou também nessa sua atitude a perseguição que se faz a Jair Bolsonaro. Porque isso é uma notícia mundial, não é somente dentro do Brasil. Agora, não é somente Jair Bolsonaro que sangra, evidentemente. Sangra ele, sangra todo o povo conservador, sangram aqueles que estão presos injustamente longe dos seus familiares, pais, mães, jovens, idosos, crianças que sentem a falta dos pais, sangra todo mundo. O povo cristão, o patriótico, que sente na pele o golpe desferido pela corte máxima. Esse é o real fato. Querem que o Brasil esqueça 2018, que esqueça a faxina moral prometida, que esqueça os dias em que a bandeira nacional, voltou a ter valor para os brasileiros. Querem que os brasileiros esqueçam a Bíblia, né? É isso que eles querem. Mas não. Jair Bolsonaro pode estar acuado, mas não está só. Há milhões que enxergam a perseguição, inclusive lá dos Estados Unidos. Não faltam matérias jornalísticas nesses últimos dias. The New York Times, The Wall Street Journal, jornais britânicos, alemães, né? The Economist, todos citando o que está acontecendo aqui e todos apontando o dedo para o governo do Brasil e também para a Suprema Corte. Mas nós somos milhões que nos lembramos dos escândalos abafados da esquerda. São muitos, além dos famosíssimos que entraram nos anais da história, como Mensalão e Petrolão. Os mais recentes, claro, o golpe do INSS aos aposentados, que é um escândalo absurdo, né? Esses empréstimos consignados, o golpe que está sendo aplicado nos Correios, os desvios de bilhões do Banco Central, que ninguém comenta mais, ninguém toca no assunto. Ou seja, o que não falta são escândalos nesse governo. Escândalos abafados da esquerda, dos julgamentos seletivos da imprensa cúmplice e das instituições que hoje se curvam ao globalismo e à censura. Claro que a história julgará um dia. Os que hoje usam a toga para se vingar de suas derrotas nas urnas, e quando esse dia chegar, talvez se recordem das palavras de um homem já envelhecido, com cicatrizes profundas, mas com a alma de pé. Querem me destruir por completo, mas se esqueceram que as ideias não são presas, que a fé de um povo não pode ser algemada, e que a verdade vem à tona. Sim, querem destruir Jair Bolsonaro por completo, mas talvez estejam apenas preparando o terreno para sua ressurreição política, sem saberem.
Porque a história já provou. Quem persegue demais acaba consagrando a vítima. E o povo ainda não deu sua palavra final. O povo ainda há de agir, há de se mexer, há de se revoltar. Que venham as urnas, mesmo aquelas que venham em atraso, mesmo aquelas que venham da forma como vieram em 2022, mesmo aquelas urnas que ninguém mais quer, mas que venha em 2026. Porque só o povo pode julgar um presidente. Simples assim. Agora, quando políticos mais moderados pedem justiça, é porque algo está fora do lugar. Realmente está fora do lugar. E digo isso porque em meio ao cerco que sufoca aí Jair Bolsonaro, surge uma voz improvável, que é a voz de Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, que também rompeu aí o silêncio e defendeu publicamente hoje aquilo que tantos têm medo de dizer. Jair Bolsonaro deveria disputar a eleição e deixar a população decidir. A frase é simples, mas poderosa, pois quando o prefeito da maior cidade da América Latina, que é sim um político moderado, ele reconhece o direito do presidente Jair Bolsonaro estar nas urnas, isso é sinal de que o julgamento moral já está sendo vencido. E não pelo Supremo, mas pelo povo. Porque o povo já percebeu o que está acontecendo. Moralmente, nós já vencemos a parada. O que está sendo jogado agora é um jogo sujo. É um jogo de futebol sem juiz, sem árbitro. Simples assim, vale o que acontecer pelo mais forte. Quem pode mais chora menos, e nesse caso eles podem mais porque tem a caneta na mão. O que está em jogo não é apenas um nome numa cédula, é o direito do povo brasileiro de escolher livremente o seu destino, sem que cortes fechadas em conchavos escuros decidam quem pode ou não disputar uma eleição. Isto é a verdadeira democracia. Como Jair Bolsonaro representa o conservadorismo brasileiro, defendendo a ordem, a fé e o Brasil acima de tudo, ele então se tornou um inimigo a ser destruído por completo. Mesmo após sua inelegibilidade imposta, mesmo com os noticiários tentando enterrá-lo vivo, mesmo com as redes censurando suas falas, Bolsonaro ainda é o nome mais citado nos bairros, nos grupos de WhatsApp, nos corações dos que vivem do próprio suor. Pois é, a fala de Ricardo Nunes não é apenas um gesto político. É um reflexo da realidade que Brasília finge não ver. O Brasil real, que trabalha, que ora e luta, não aceita o exílio forçado de quem ousou falar por eles. A argumentação de Nunes segue a linha semelhante à adotada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na semana passada, quando declarou que o ex-presidente deve ser julgado somente pelo povo brasileiro diante das eleições, e que quem deveria defender o Brasil é quem está governando, e não quem está fora do governo. Aliás, o governador Tarcísio tem que defender os interesses de São Paulo, assim como eu tenho que defender os interesses da cidade de São Paulo, disse também o Ricardo Nunes. Aqui na capital paulista, de tudo que é exportado, 19% é para os Estados Unidos, disse o Ricardo Nunes. E aí vocês podem ver o peso que significa essas tarifas de 50% aplicada pelo Donald Trump. Mas enquanto isto, depois de ver aí o Brasil na mira das tarifas americanas e o prestígio internacional despencar, o Inácio então resolveu convocar seus ministros e ordenar uma postura firme, porém sóbria, nas negociações com os Estados Unidos. Ou seja, ele quer que seus aliados defendam o indefensável sem parecerem desesperados. Estão desesperados, essa é a verdade. A imprensa cúmplice dos arroubos petistas tenta aí passar aquela ideia de que o Brasil deve negociar de forma técnica, sem permitir interferências políticas. Quem diria, né? Justo o Inácio que aparelhou a diplomacia com militantes ideológicos.
que escolheu como parceiros internacionais esses regimes aí de Venezuela, Cuba e Rússia e China, e permitiu que o judiciário transformasse investigações em tribunais de exceção. Essa sobriedade pedida aí pelo Inácio parece ser apenas uma tentativa de encobrir o desespero que já bateu a porta. Esse negócio de ficar comendo jabuticaba, né? Dando uma de ciozinho de chácara, né? De um velhinho aposentado na chácara comendo uma uvazinha. Isso é desespero. Uma coisa tão bizonha, tão combinada e ridícula, que não faz rir a mais humilde pessoa. Falando que vai servir jabuticaba Donald Trump. Ele lá está preocupado com isso. Há semanas, o Ministério da Justiça já havia enviado um ofício aos Estados Unidos tentando explicar em vão, claro, o alcance das decisões judiciais brasileiras. Mas sem citar o nome do causador de tudo, que é aquele ministro. Só que esse silêncio, agora, somado ao pedido de calma, soa como uma clássica postura de quem sabe que pisou na jaca, de quem chutou o balde, mas quer bancar o diplomata ferido. Trump, enquanto isto, ignora o Palácio do Planalto em nomeação aí do novo adido militar e fortalece o discurso da direita global contra o autoritarismo judicial, principalmente o latino-americano. Ao mesmo tempo, o Inácio age como se estivesse numa conferência da ONU, lá nos anos 2000, onde o Brasil era a estrela da moderação na época. Só que o mundo mudou. Agora, a sobriedade sem firmeza alguma virou sinônimo de fraqueza. Temos que lembrar que quem abandonou a diplomacia pela militância foi o próprio Inácio. Quem decidiu se alinhar com regimes totalitários foi ele. Quem transformou o judiciário em peça de uma engrenagem política foi o seu grupo. E agora, diante das retaliações reais, com um impacto direto na economia, nos empregos e na imagem internacional, o Inácio pede calma. Calma para quê? Para continuar errando com mais arrogância? Simples assim. Mas enquanto ele tenta explicar, né, ou se explicar, melhor dizendo, com papéis vazios, discursos sem sentido e ordens de sobriedade, Donald Trump age com pragmatismo, com estratégia e força. Além de tudo, mostra que, diante da nova ordem global, não há mais espaço para o teatro de vitimização latino-americana. O Brasil, mais uma vez, paga caro por flertar com a instabilidade jurídica. Paga caro por falar demais. Paga caro pela própria arrogância ideológica. A pergunta que fica, então, é claro: até quando os brasileiros vão tolerar um governo que transforma uma crise em rotina e retaliação em surpresa? Como se não soubessem o que iria acontecer no futuro, desde quando começaram a atingir diretamente os Estados Unidos com um anti-americanismo latino-americano. Tudo que o Inácio fez desde a criação desse Fórum de São Paulo é falar mal dos Estados Unidos, é atacar os Estados Unidos, apontar o dedo para os Estados Unidos. E claro que uma hora a conta ia chegar, principalmente quando o governo americano fosse controlado por um homem como Donald Trump, que também não leva desaforo para casa. E que, assim como o Inácio, também voltou ao governo americano para se vingar de tudo que fizeram, não somente contra ele, como também contra os Estados Unidos. Então é claro que o Inácio não vai conseguir ganhar essa batalha. Não tem cacife moral, econômico, né, e principalmente diplomático para vencer uma queda de braço com Donald Trump. Basta ver que a Índia, que faz parte do BRICS, já está fechando acordo unilateral com os Estados Unidos. A China, que é muito mais inteligente, não se mete na briga. A Rússia está acuada.
Mas o Inácio acha que sozinho é o super-homem. Só falta mostrar ele agora comendo jabuticaba com aquela sunguinha azul e a blusa vermelha com o símbolo do super-homem, né? Coisa ridícula que eu não duvido que venha acontecer. E a Janja como Mulher Maravilha. Só falta isto, porque de resto a palhaçada está pronta. É isso que nós estamos assistindo, mas preparem-se. Separem os saquinhos de pipoca, vai ter muito tempo para comer pipoca daqui para frente. A Giripoca vai cantar, sim senhor. E se essa turma acha que vão passar em vão, só porque vão incriminar Jair Bolsonaro, estão muito errados. Eles não sabem o que pode vir pela frente. Então, vamos aguardar. Meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, pelo menos do que saiu até agora, 16 horas e 40 minutos. E eu desejo voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. Ele há de querer. Desejo a vocês todos um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.